Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Este complemento está em Éfesos, capítulo 1, no verso 2. Eu gostaria de começar a nossa meditação rumo ao céu com essa saudação. Amém? Para nós seguirmos rumo ao céu, precisamos ouvir a voz de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 32, nós encontramos o seguinte texto: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa pergunta foi feita por aqueles dois discípulos, um daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E no meio do caminho eles encontraram com o Cristo, mas nem sabiam que era o Cristo. E eles estavam conversando sobre os acontecimentos dramáticos da crucificação. E Jesus Cristo se aproximou deles e eles nem reconheceram. A fé deles havia morrido. E os olhos deles estavam cegos pela incredulidade. Nem sequer reconheceram o Salvador ressuscitado. E Jesus foi caminhando com eles, do lado deles. Ele até desejava se revelar, mas ele se dirigiu a eles apenas como um companheiro de viagem. E veja que pergunta o Senhor Jesus fez a eles. Em Lucas 24, no verso 17. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Vocês acham que Jesus não sabia? Mas ele queria ouvir. E, obviamente, eles ficaram espantados. Como alguém não sabia o que estava acontecendo? E perguntaram se Jesus não era um peregrino em Jerusalém. Se ele não tinha ouvido falar de um profeta poderoso em obras e palavras que havia sido crucificado. E eles disseram das suas ansiedades, do que eles achavam que iria acontecer. E aí em Lucas 24, verso 21, eles dizem: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E eles disseram isso com muita tristeza. A palavra de Deus diz assim: honesto e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eles nem lembravam do que os profetas disseram sobre esse acontecimento. E aí, Jesus, sábio Jesus, começa dizendo: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Esse trecho você encontra lá em Lucas 26, 27, capítulo 24, verso 26 e 27. Os discípulos haviam perdido de vista as preciosas promessas relacionadas às profecias da morte de Cristo. Mas sabe o que foi interessante? Quando Jesus começou a trazer a lembrança, a fé deles foi reavivada. E depois, Cristo se revelou. E aí é que eles exclamaram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Pois é. Você sabia que as palavras do Senhor nos levam rumo aos céus? E que nós precisamos conhecer para não ficarmos sem fé e tristes com os acontecimentos, achando que está tudo perdido?
quando nos lembramos do que está escrito na palavra de Deus, nós podemos até temer pela nossa vida, pela nossa segurança. Mas nós temos o exato caminho que nos levará rumo aos céus. Rumo ao céu. E a nossa fé se reavivará. E a nossa alegria arderá no coração. Se nós examinássemos as Escrituras, o nosso coração arderia dentro de nós. Cada vez que nós aprendêssemos sobre a verdade, a nossa compreensão será mais aberta e a nossa esperança será reavivada. E nós podemos, sabe o quê? Nos apoderar das promessas preciosas que estão espalhadas como pérolas por toda a Escritura. Ao estudarmos as histórias dos patriarcas, dos profetas e a própria vida de Jesus Cristo, nós vamos com certeza saber qual o caminho a seguir. Esses patriarcas e profetas foram homens que amavam e temiam a Deus, que andavam com Deus. E quando nós lemos as suas histórias, nossa vida se ilumina com o mesmo Espírito que os animava a permanecer no caminho. A nós é feita uma pergunta: qual é a causa da escassez de devoção? Qual é a causa da escassez de devoção existente na igreja? A resposta? Permitimos que nossa mente se afaste da palavra. A palavra de Deus vivente não é apenas escrita, é também falada. A Bíblia é a voz de Deus que fala aos nossos corações. É a voz de Deus, tão certa quanto se a pudéssemos ouvir literalmente. Ah, se nós pudéssemos compreender isso. Com quanta reverência e santo temor abriríamos a palavra de Deus. E com quanta sinceridade pesquisaríamos seus preceitos. A palavra de Deus é o endereço que nos leva rumo ao céu. Deixe seu coração ser reavivado. Deixe seu coração arder de alegria, estudando com reverência, com oração, a palavra de Deus. E a sua fé será inabalável. Amém? Vamos continuar nessa jornada rumo ao céu? Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!